Olá, estamos de volta com o Manhã da Piedade. Eu quero te contar uma coisa. Tá vendo esse símbolo aí que aparece aqui na sua tela? Ele serve para você conhecer melhor diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É muito simples. Basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desses projetos que têm ajudado tantas pessoas aqui na nossa arquidiocese. Conheça mais sobre esses trabalhos e, se puder, contribua. A sua ajuda é extremamente importante para dar sequência na realização desses trabalhos. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de saúde. Me diz uma coisa, você sabe o que é insuficiência adrenal? Não. Muita gente também não sabe. Para explicar melhor sobre esse assunto, sobre esse termo, eu converso agora com a doutora Patrícia Fulgêncio. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional aqui de Minas Gerais. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia! Tudo bom com vocês? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer recebê-la aqui para falar sobre insuficiência adrenal. Oh, meu Deus, nomezinho difícil. O que é essa insuficiência? Exatamente. É um prazer estar aqui também com vocês para falar desse tema que é muito importante e que é desconhecido, né, para muitas pessoas. Então já vamos falar começar da insuficiência falando. adrenal, primeiro, vamos entender o que é a adrenal. A adrenal é uma glândula que fica, é também chamada de suprarrenal, ela fica logo acima dos rins. E a adrenal produz um hormônio que é muito importante, que é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Ele é liberado, ele é um hormônio que é extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo e em qualquer situação de estresse ele é liberado em maior quantidade. Mas o cortisol, ele ajuda a... como é que eu vou explicar? Ele é muito importante para que o nosso corpo lide bem com essa situação de estresse. Então, a gente fala que o paciente tem uma insuficiência adrenal quando a glândula suprarrenal ela não é mais capaz de produzir os hormônios na quantidade ideal, que são o cortisol e os mineralocorticoides, que ajudam a controlar a quantidade de sódio, de potássio e a pressão arterial. Isso que eu ia perguntar. Oi? Desculpa, doutora, é isso que eu ia perguntar. Na ausência, né, desses hormônios que são produzidos por essas glândulas, o que acontece no organismo? Olha, então, primeiro, a insuficiência adrenal, às vezes ela aparece de uma forma, ela não acontece, os sintomas, eles são leves, porque, principalmente quando essa insuficiência ela é parcial, né, se a gente não está sob uma situação de estresse, o paciente normalmente não tem sintoma algum. Mas, principalmente em uma situação de estresse para o organismo, como, por exemplo, uma gripe comum, né, onde a adrenal teria que produzir uma maior quantidade de cortisol, se essa adrenal não está funcionando adequadamente, então a gente vai ter os sintomas da falta do cortisol e da falta dos mineralocorticoides, que são um cansaço muito grande, um cansaço além do normal, uma tontura às vezes, né? Porque às vezes a pessoa levanta e se sente tonta, que a gente chama de hipotensão postural. A pessoa pode perder peso também sem ter nada, sem ter mudado a alimentação. Náusea, vômito, enjoo, isso também acontece muito na insuficiência adrenal. E existe a crise adrenal, né, que é uma insuficiência adrenal aguda, que deve ser tratada em hospital, e aí o sintoma principal é a queda brusca da pressão. Se a gente não infundir líquido, não tratar com o corticoide venoso, essa pessoa pode, inclusive, evoluir para um choque hipovolêmico, que a gente chama, né, que é uma queda muito grande da pressão arterial. A crise adrenal, ela é menos frequente. Ela só vai acontecer se a pessoa que tem a insuficiência adrenal tiver sob um estresse muito grande, como, por exemplo, passar por uma cirurgia ou por um procedimento odontológico e não tiver reposição de cortisol, às vezes não sabe que tem insuficiência adrenal e acaba não tendo o tratamento adequado. E o que pode afetar essa glândula, causando, né, aí o não funcionamento correto dela? Olha, existem várias causas. Tem uma causa autoimune, né? As pessoas que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, hipotireoidismo, tem um pouco mais de chance de ter a insuficiência adrenal autoimune.
E na insuficiência adrenal autoimune, você tem os anticorpos, né? O corpo ele começa a produzir anticorpos, que são células de defesa, que vão destruir a glândula suprarrenal, e aí o paciente vai acabar evoluindo com essa insuficiência adrenal. Existe a insuficiência adrenal também, que pode ser secundária a algumas infecções, como a tuberculose. Hoje, graças a Deus, isso está menos comum, né? Mas a gente ainda tem. Então, às vezes, a pessoa tem uma tuberculose que afeta a glândula suprarrenal e aí a glândula suprarrenal acaba parando de produzir os hormônios que ela tem que produzir. Então, são as causas principais, a autoimune e a causa infecciosa. É o que a gente mais vê. Agora, a insuficiência adrenal pode acontecer também, isso é muito importante falar, que é a insuficiência adrenal secundária ao uso de corticoide. Então, tem pessoas que usam corticoide por muito tempo para tratar alguma doença. E muitas vezes usam através de colírio ou através de uma pomada, mas por um tempo prolongado. Então, se a gente usa corticoide por um tempo muito grande, é como se a nossa glândula suprarrenal desaprendesse a produzir o cortisol que ela precisa produzir. Então, se essa pessoa que está usando corticoide por muito tempo, ela interrompe de uma hora para outra o uso desse corticoide, ela pode desenvolver uma insuficiência adrenal, que ela é secundária a esse uso crônico de corticoide. Então, quem usa corticoide por muito tempo tem que suspender esse uso do cortisol de forma gradativa. Não pode suspender de uma hora para outra, porque isso aumenta o risco de insuficiência adrenal. Brevemente, doutora Patrícia, eu queria que a senhora falasse se tem cura e quais seriam as formas de tratamento. Olha, o tratamento ele é feito com o glicocorticoide, né, com o cortisol, e se a pessoa tem deficiência de mineralocorticoides, quer dizer, se a pressão está caindo muito, a gente tem exames que vão mostrar para a gente se a gente tem que repor só o glicocorticoide ou se a gente repõe também o mineralocorticoide. E aí o tratamento é feito com esses dois hormônios. Depende, se tem cura ou não, vai depender da causa. Então, se é uma insuficiência adrenal secundária ao uso de corticoide, isso tem cura sim. A glândula suprarrenal ela vai reaprender a produzir os hormônios, então a gente vai ter que repor o cortisol e a gente vai tirando esse cortisol de forma gradativa para que a glândula reaprenda a produzir esses hormônios. Se a causa é infecciosa ou autoimune, principalmente se for autoimune, não tem cura, porque existiu uma destruição da glândula suprarrenal por anticorpo. Então, a gente não consegue curar, mas tem tratamento. O tratamento ele é realizado com o glicocorticoide e algumas vezes com o mineralocorticoide. Doutora Patrícia, eu queria agradecer a presença da senhora, a disponibilidade para esclarecer sobre esse assunto tão importante que muita gente não sabia, né? Não sabia que existia. Quando a senhora falou de glândula suprarrenal, a gente até se familiariza um pouquinho, mas sobre esse novo termo, realmente, muitas pessoas ainda não sabiam. Muito, muito obrigada e excelente segunda-feira para a senhora. Muitas vezes as pessoas vão descobrir que tem, né, essa glândula suprarrenal funcionando mal quando elas têm uma crise adrenal e vão para o hospital. Né? Então, é importante que não só a pessoa saiba que existe, né, essa possibilidade, quanto o médico também. Ele deve suspeitar de uma insuficiência adrenal caso a pessoa comece a perder peso sem explicação, ficar muito cansada, né, sem nenhuma doença de base, ou se ela começar a ter náuseas, vômitos. Então, esses são sintomas que são sinais de alerta. Então, a pessoa que está apresentando esses sintomas, ou o paciente que está apresentando esses sintomas, é importante que a gente pense na insuficiência adrenal e faça uma investigação para isso. Perfeito. Muito, muito obrigada e excelente segunda-feira. Um abraço. Outro. E lembrando sempre, né, se você estiver sentindo algum desses sintomas que a doutora Patrícia falou, procure um endocrinologista. A gente chegou ao fim do programa de hoje. Muito, muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra 8 da manhã no Bom Dia e às 10 aqui no Manhã da Piedade. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Senhora, Mãe da Piedade, colo de bondade que acolheu Jesus.